No programa de hoje temos um convidado especial, o empresário Bruno Breithaupt, presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, que foi reeleito para a gestão 2018-2022. Presidente, que o senhor atribui o apoio que o senhor teve de todos os sindicatos no terceiro mandato consecutivo que o senhor está sendo reeleito? E também eu devo acreditar a nossa diretoria, que nesses anos todos me apoiaram na condução dos destinos da federação, e não só da federação, mas também devo acreditar aos conselhos do SESC e SENAC, que são conselhos eficientíssimos, preocupados com os destinos do SESC e do SENAC de Santa Catarina. Que iniciativas o senhor destaca nos 8 anos de mandato que o senhor exerceu à frente da federação? Bom, a nossa missão é no sentido de defender, orientar e treinar os nossos associados, que são o comércio de bens, serviços e turismo do estado de Santa Catarina. Então, dentro dessa ótica, as nossas principais bandeiras foram... nós sempre fomos contra a qualquer tipo de aumento de impostos, e que nesses últimos anos, de fato, não aconteceram. Também tivemos, não só falo de impostos estaduais, falo também de impostos federais. Nós tivemos várias bandeiras aí com relação, na ocasião da CPMF. Mas a propósito do imposto, recentemente, a MP 220, que diminuía de 17% para 12% a alíquota de ICMS em operações dentro do Estado, foi rejeitada pela Assembleia Legislativa e, segundo consta, por uma forte pressão da FEComércio. Não lhe parece um certo antagonismo, quer dizer, a posição da FEComércio defender que não se aumente impostos, mas se posicionar contrário a esta medida? Respondendo à tua pergunta bem objetiva, nós não somos contrários à desoneração de impostos, desde que essa desoneração, numa ponta, ela recaia numa oneração na ponta final, que é o consumidor. Essa desoneração de 17 para 12, ela vem onerar o custo das mercadorias no varejo, e esse custo, ele, de 17 para 12, são 5 pontos percentuais, que redunda num aumento de custo de 6,40 no custo de mercadoria do varejo, que vai ser repassado para o consumidor. Nós estamos saindo de uma crise que ainda não está totalmente debelada. E como é que nós vamos repassar de imediato um incremento de quase 7% no preço final de venda para o consumidor? E o que nós entendemos é de que essa MP ela deveria ter sido não interposta uma emenda, e sim nós deveríamos ter excluído essa MP 220 com uma nova MP onde não tivesse mais a oportunidade de discussão, para que não caísse na Comissão de Finanças, porque lá talvez teria mais uma discussão em torno de 30, 60 dias, e nesse interim poderia acontecer muita coisa. Então, nós entendemos de que, dessa maneira, nós pudéssemos, junto com a Fiesc, inclusive falei com o presidente, meu amigo Glauco Corte, a quem eu tenho uma consideração muito grande, nós, junto com a Fiesc, através dos nossos consultores, nós vamos discutir esse assunto novamente, para que nem as indústrias, nem o varejo, nem o consumidor, nem o governo tenha prejuízo com relação a esse assunto que foi por demais discutido,
na imprensa, nos meios empresariais, tá? Então, existe essa determinação, tanto por parte da FEComércio quanto da Fiesc, de rediscutirmos esse assunto. Na realidade, o ICMS, presidente, na minha concepção, quando eu estudei a matéria tributária, é o imposto mais problemático que existe dentro desse cipoal, dessa loucura tributária que é o Código Tributário Brasileiro, né? Quer dizer, a partir do momento em que ele integra a sua própria base de cálculo, quer dizer, as alíquotas já resultam num valor bem superior àquilo que é definido pelo Senado Federal, a quem cabe definir as alíquotas máximas de ICMS. Então, esse formato dele integrando a sua própria base de cálculo já é uma situação que merece um estudo, entendeu? Para fazer como os outros países, é o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado, né? E aqui nunca se discute no Brasil. Aliás, foi discutido, mas o Supremo deu ganho de causa nessa matéria. O nosso sistema de cálculo de impostos, ele é muito burocrático. Nós temos que ter um número enorme de funcionários, tá, dentro das empresas, e aí são de todas as empresas. Só para cuidar dessa Só parte. para cuidar dessa parte fiscal. A propósito do ICMS, o comerciante ele se acredita, e penso que foi aí a razão da rejeição da emenda, né? Ele se acredita de 12%, mas ele paga 17%. Exatamente. Então, essa é a divergência. Essa é a divergência. Então, nós vamos encontrar, vamos tentar, né, fazer as contas, como eu falei, para que consigamos um consenso no sentido de que todos sejam aquinhoados, né, com uma decisão que não venha prejudicar a ninguém. Exatamente. Eu estou repetindo aí agora, mas a verdade é que o aspecto tributário, para o leigo, talvez ele não entenda, mas aquilo que eu falei, a burocracia é tanta que realmente é só quem está no dia a dia, né, quem está dentro do negócio, é que efetivamente entende, né, e sabe de que, desonerando numa ponta, vai ter ônus na ponta final, que é o consumidor. Nós estamos saindo de uma ressaca, né, dos reflexos de uma paralisação que realmente causou um estrago muito grande na economia brasileira, sem entrar no mérito se é justa ou não é justa a reivindicação dos caminhoneiros. Até porque isso foi exaustivamente debatido e continua sendo debatido. O mais importante é que ações aqui em Santa Catarina estão sendo engendradas, estão sendo planejadas para que haja uma retomada ou uma compensação desse prejuízo que aconteceu em decorrência dessa paralisação. Nós estamos, através do Conselho das Federações Empresariais do Estado, reivindicando algumas ações por parte do BNDES, usando o BRDE, usando o BADESC, no sentido de recursos, né, através de financiamento para as empresas que mais sofreram e que sofreram nesse período, com queda de vendas, né? Algumas indústrias, principalmente, paralisaram, né, dando férias coletivas, e tudo isso tem um reflexo com relação à arrecadação de impostos, né? E no próprio resultado das empresas. Então, também falamos em flexibilizar o pagamento dos impostos, né, estaduais e federais. Esse assunto foi discutido amplamente com a bancada parlamentar do Estado de Santa Catarina e com o próprio governador, né, no sentido de se fazerem estudos para que nós possamos aliviar o caixa das empresas, né, para que também as empresas possam pagar, primeiro, a folha de pagamento, né, e as suas obrigações todas. Não obstante os reflexos da paralisação, Santa Catarina tem apresentado números bem positivos de crescimento no varejo, bem acima da média dos outros estados brasileiros. O que é que isso atribui a esse desempenho do comércio em Santa Catarina? Já de mais tempo, o comércio de Santa Catarina ele tem se destacado com relação ao aumento de vendas no nosso país, sendo um dos principais estados em
em crescimento no aumento de vendas. Porém, ainda não recuperamos, né, toda aquela perda de faturamento que nós tivemos no ano 2014 2015. Mas é auspicioso porque nós não temos mais decréscimo em vendas. E aí o esforço do empresário do comércio de bens, serviços e turismo de Santa Catarina, pela sua competência, pela sua criatividade, pelo espírito inovador, que faz com que nós tenhamos esses índices positivos, né, com relação aos demais estados do país. Presidente, estamos no ano das eleições para presidente, para o Congresso, para os governadores e para as assembleias legislativas no estado. Que posições, que bandeiras a FEComércio levanta nesse momento? Nós entendemos que essas eleições talvez sejam as mais importantes das últimas décadas no país. Nós deveríamos fazer uma análise dos candidatos, procurar obter conhecimentos daquilo que esses candidatos, né, já contribuíram para a sociedade, observar quais são as propostas que esses candidatos colocam para os eleitores, tá? Procurando dessa maneira ou renovar, principalmente renovar o nosso Congresso, no sentido de que nós possamos efetuar, né, as reformas que há muito tempo o Brasil clama, né, e que até então várias oportunidades se ofereceram para que essas mudanças, aí eu falo nas reformas política, reforma tributária, reforma previdenciária, a trabalhista, se não foi a melhor reforma, mas ela veio flexibilizar as relações de trabalho entre o laboral e o patronal. Não houve prejuízo para ninguém, muito pelo contrário, eu acho que flexibilizou. Agora, a par disso tudo, eu vou me direcionar um pouco diferente. Nós acreditamos que, votando conscientemente, não só através dessas reformas políticas, mas também nós temos que diminuir o tamanho do Estado, né? O Estado virou um mastodonte que difícil a gestão, né? Então, nós defendemos que se faça um estudo e que, de fato, se realize a diminuição do Estado, e aí entram privatizações, né? Entra o aspecto de meritocracia também na gestão pública, né? Eu sei que é difícil mudar essa cultura, mas definitivamente, se nós quisermos que o nosso país cresça, que os nossos futuros jovens, a nossa futura geração tenha a possibilidade de ter dias melhores, essa gama de situações que nós defendemos, tá? E não só nós, né? Tantas outras federações, tantas outras entidades, né, defendem, definitivamente elas têm que começar a ser discutidas e que, de fato, comecem a votar esses reclames, né, que a população já vem de muito tempo, né? Presidente, que visão de futuro tem como empresário e como dirigente, né, e que palavra de alento você pode deixar para os setores que compõem a FEComércio, né, o setor de turismo, o setor do comércio, o setor de serviço? Quer dizer, numa situação que se apresenta com poucas esperanças e muitos temores. Nós não vamos desanimar, né? Eu como catarinense, né, eu
Eu devo dizer que o empresário catarinense, o povo catarinense, ele é por demais empreendedor, né? Inovador, tem garra. Então, nós não podemos desanimar absolutamente. O que nós temos é que ficar atentos, né? A todas essas mudanças, no sentido de nós tornarmos a sociedade brasileira mais justa, para que nós possamos alcançar a paz social, né? Para que a nova geração, para que nós possamos deixar um legado, né? Para a próxima geração, no sentido de continuar, né? O crescimento do nosso país, né? E realizar aquele sonho que todos nós temos de que o Brasil se torne uma grande potência, a exemplo de outros países que, investindo maciçamente em educação, né? Possa, de fato, dar a virada. Presidente, agradeço a gentileza da entrevista e o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!